O nosso assunto hoje é equação dos fabricantes de lentes. Equação dos fabricantes de lentes. Bom, nós vimos na aula passada uma equação, nós chamamos a equação de divergência ou de convergência, que era assim: a vergência ou a convergência, né, pode ser um C também, era o inverso do foco. O foco tinha que estar em metro, ou seja, então a unidade aqui de medida, m-1, chamada dioptria, que mediu o grau. Nós fizemos até um exercício. Hoje nós vamos ver essa mesma fórmula de uma outra maneira. Uma maneira mais deduzida, maior. Uma fórmula para medir a dioptria ou encontrarmos o foco. Se nós encontrarmos o foco, nós encontramos o grau. Que o grau, como nós dizíamos na aula passada, se você pegar uma lente, principalmente a lente convergente, colocar no Sol, ela vai ter um ponto onde o foco é menor e ali é onde pode até você aumentar a luz solar e colocar fogo num papel. Aquele foco ali daquela lente é medida em metros. Aquela distância da lente até o foco da luz. E aqui nós vamos precisar de dois elementos para calcular esse foco ou essa vergência ou essa convergência aqui. Um é o índice de refração. E o outro, o raio de curvatura. Aí nós vamos ver por que o raio de curvatura é importante. Nós vamos ver agora por que o raio de curvatura é importante. Aí depois eu vou te mostrar na fórmula, eu vou colocar a fórmula depois. Primeiro vamos ver aqui por que o raio de curvatura é importante. Vou pegar aqui duas circunferências. Ó, vou pegar aqui duas circunferências. Bom, peguei aqui peguei uma circunferência, agora eu vou pegar uma outra menor. Vou pegar uma menor. E aí, nós temos aqui o centro da menor e temos aqui o centro da maior. As duas têm os seus raios. O raio vai do centro até a circunferência aqui, o contorno aqui. E aí, essa aqui, ó, nós vamos fazer uma lente com duas faces convexas, ou seja, ela é uma lente biconvexa. E aí, essa lente biconvexa, ela tem, se o índice de refração aqui for menor do que o meio, por exemplo, aqui é um vidro, o índice de refração 1,5, o índice aqui da lente, 1,5. O do ar é 1, ou seja, o da lente então é maior. Toda vez que o índice da lente for maior,
e nós tivermos a lente com esses bordos aqui menores, ela vai ser uma lente convergente. E se for o contrário, se você colocar, como nós vamos fazer o último problema dessa aula, nós vamos fazer um que o problema, ele coloca uma lente de 1,5 no ar. Então, o índice de refração da lente é maior. Maior do que o ar. Maior do que o meio. Aí, ela vai ser uma lente convergente. Mas, depois coloca essa mesma lente num líquido, onde o líquido, o índice de refração é maior, o índice é 2. Aí essa lente vai passar a ser divergente. Então, na maioria dos casos, você coloca a lente, nós temos uma lente, coloca essa lente no ar. Então, o índice de refração da lente é maior. Nesses casos, que é a maioria, essas lentes aqui, elas vão ser divergentes. Vão ser convergentes. Ela de bordo fino, ela é biconvexa. E aí, nós vamos ter aqui o raio. O raio de cada uma delas. Aqui. Aqui, ó, o raio. Vamos ter um raio aqui. E vamos ter um outro raio aqui. Um raio da pequena e um raio da grande. Nesses casos, quando forem convexa, o raio vai ser maior do que zero. Os dois. R1 maior que zero. R1 maior que zero e R2 maior que zero. Todos os dois vão ser maior que zero, o raio. E quando for o contrário, elas forem côncavas, nós vamos ter que colocar, esse raio vai ser negativo. O raio vai ser negativo. Exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Agora, vou pegar aqui um caso. O caso em que peguei uma circunferência, peguei uma, vou pegar outra. Nesse caso aqui, nós vamos fazer uma lente, aqui, que ela tem as duas faces dela côncavas. As duas faces têm concavidade. Essa lente aqui é uma lente bicôncava. Bicôncava. Duas faces côncavas. Nós temos aqui o raio. Nós temos o raio. Raio 1. E temos o raio 2. Nesses casos, os raios eles são negativos. Quando nós formos fazer menor que zero, quando nós formos fazer os problemas, esses raios são negativos. Então, nós temos aí, nós temos aqui dois casos, uma lente biconvexa e uma lente bicôncava. E o raio vai ser um dos responsáveis nessa equação aqui dos fabricantes. Nós vamos ter uma parte dos raios e uma parte do índice de refração. A parte do índice de refração vai interferir na dioptria, no grau, se vai ser um grau positivo ou um grau negativo. Isso tudo vai variar aqui. Nós temos um índice de refração para a lente e uma para o meio. Quando o índice de refração da lente for maior, essa lente vai ser lente convergente. Quando o índice de refração for menor, essa lente vai ser divergente, ou seja, o grau dela é negativo. Então, aí daqui a pouco eu vou colocar a equação aqui. Eu vou colocar a equação aqui agora. A equação é essa daqui, ó.
primeira parte, índice de refração. Ou seja, N2 é sempre o da lente. N1, eu vou botar aqui, N2, eu vou botar da lente, é o N2. E aqui o N do meio. Então, nós temos um N da lente e um N do meio, menos 1. Se esse aqui for maior, se o da lente for maior, vai ser convergente, vai ser positivo. O sinal vai ser positivo. Agora, se esse aqui for menor, como a gente vai tirar 1, vai dar um número negativo. Então, ela vai ser divergente. E nós temos também, além do índice de refração, o que vai mais alterar aqui na lente, na equação dos fabricantes de lente, ou nas fórmulas dos fabricantes de lente. Além do índice de refração, também vamos ter o raio. Só que o raio, ele não vem raio 1 mais raio 2, não. Ele vai vir o inverso do raio também. Por quê? Porque nós vamos ter uma lente, por exemplo, aquela lente ali. Ela pode ser mais grossa ou ela pode ser bem fina. Quanto mais grossa, maior o grau de convergência aqui. Ela vai entortar mais aqui. O raio vem, ela entorta mais rápido. Se ela for mais fina, vai ir mais longe. Ela vai entortar, mas vai mais longe. Ou seja, quanto maior aqui o raio... Agora, uma coisa importante. O que tem a ver o raio com a lente aqui? Aqui, qual é a que tem o raio maior? Essa daqui é a grande. Então, a lente, a mais grossa, ela tem o raio menor. Enquanto que a mais fina, ela vem... A mais fina, ela tem o raio maior. A mais grossa tem um raio menor. Então, a mais grossa, ela é mais convergente. Então, quanto maior aqui, quanto maior o raio, ó, quanto maior o raio, essa aqui tem um raio maior. Quanto maior o raio, menor o grau. Maior aqui, menor aqui. Por isso que aqui vai vir uma fração. E ao invés de vir R1 mais R2, vai vir o inverso do R1. Por quê? Porque a lente fina, o grau, aqui o grau é menor, a convergência aqui é menor, o foco é menor, o grau é menor. Mas ela tem um raio bem maior do que a mais gordinha. Essa daqui, o raio é menor. O raio sendo menor, o grau é menor. Então, com maior grau, a maior tem o raio menor. A mais fina tem o raio maior. Então, por isso que aqui é o inverso. Então, essa daqui que é a fórmula do fabricante de lentes, a equação. Aí agora, eu fiz aqui a lente bicôncava, biconvexa e a bicôncava. Tem mais outras 4 lentes aqui. Vamos mostrar aqui as outras 4 lentes. Agora, nós vamos pegar aqui uma circunferência aqui. Bom, pegamos uma. Agora, vamos pegar aqui a outra. Vamos colocar aqui assim. Aí, nós formamos aqui uma lente que ela tem uma parte que é côncava e tem uma parte que é convexa. Essa daqui é a côncava. Essa daqui é a convexa. Existem 2 maneiras de você dar o nome. Toda vez que for um bordo fino, você pode dizer que é convexa. Como aqui, ó. Convexa, bordo fino e
bordo grosso, côncavo. Então essa daqui, como é bordo fino, o final dela é convexa. Mas aí, e a parte primeira? A parte primeira é da circunferência maior. Então na circunferência maior, se você vir por aqui, tem uma concavidade. Se você vir por aqui, é convexa. Por aqui é côncavo. Então, aqui na parte que vem daqui, como ela é maior, é a parte côncava. Então essa daqui é uma côncava convexa. Essa daqui. E aí, essa daqui é côncava convexa, então. Tem o raio, tá vendo? Tem um raio aqui, ó. Aqui é o centro de uma circunferência e aqui é o centro da outra. Então, tem o raio de curvatura, tá? E, uma coisa importante no exercício. Sempre que o raio for na parte côncava, esse raio é negativo. Sempre que for na parte convexa, ele é positivo. Então, vamos lá. Aqui eu botei errado. Esse aqui. Esse raio aqui eu vou chamar de um R1. Não tem importância. O R1, R2 não, pode alterar. Esse daqui, R1, está na parte convexa. Ele é positivo. O R2 está na parte côncava, menor que zero. Negativo. O R2 é negativo porque ele é da circunferência maior e a circunferência maior é a parte côncava. Então, tem que tomar cuidado nesses problemas aqui, nesses dois aqui, que o R tem que trocar o sinal dele, tá? Aqui é dos dois. Aqui os dois é negativo, tem que trocar o sinal. Nesse daqui, o R2, que é da maior, o sinal é negativo. E esse daqui, o sinal é positivo. Nós vamos ver no exercício a seguir. Bom, então nós já temos a côncava convexa. Agora vamos para a inversa dela, que é a convexa côncava. Como é que é? Vamos ver aqui. Então fizemos uma. Agora vamos fazer uma outra aqui. Então, aqui é uma lente com borda grossa. Como nós falamos, borda grossa termina com côncava, né? Côncava. E aí, daqui para cá, convexa, né? E daqui para cá, côncava. A maior delas, a maior circunferência, é essa daqui de fora, convexa. Então, ela é convexa, côncava. Essa daqui, convexa, côncava. Essa daqui é côncava, convexa. Essa daqui, convexa, côncava. E lembrando que o raio, esse raio daqui da menor, é negativo porque está na parte côncava. E a da maior, ele é positivo. Então, se esse aqui for R1 maior que zero. Esse daqui é o R2 menor que zero, porque ele está tocando, ele é um raio que vem pela parte côncava. Parte côncava, raio negativo. E por último, é a parte que tem o plano. A lente que tem uma parte plana. Por exemplo, essa daqui dá um corte aqui nela, na circunferência. Essa daqui é a plano convexa. Borda fina aqui, ó. Então a lente é só esse pedaço aqui, né? A lente é isso aqui. Então ela é uma lente plano convexa. E
o inverso essa lente aqui é uma lente plano, como ela tem aqui a concavidade, plano côncavo. Côncava. O raio aqui, ó, negativo. Ah, uma coisa importante. Essa daqui só tem um raio. Só tem um raio. Então, na fórmula, só tem um raio. O outro é zero, tá? Essas aqui, elas têm dois raios. Essa daqui, quando for plano, na equação do fabricante, ela não tem o segundo raio, só tem o primeiro raio, ok? Aqui, o raio maior que zero, é uma lente, se vai ser convergente, né? Se o meio for maior do que, se o índice da lente for maior do que o do meio, ela vai ser convergente. Se for o contrário, ela vai ser divergente. Então, aqui já é o contrário. Ela é uma lente divergente, ou seja, o raio é negativo, a concavidade aqui. Então, vai depender muito, a equação, vou colocar a equação aqui de novo. A equação do fabricante. Equação do fabricante. O inverso do foco, tá? É para calcular a vergência ou a convergência, tanto faz. E isso daqui também é convergência também, é a mesma. Alguns chamam de divergência, outros chamam de convergência. Como é que é a fórmula? O inverso do foco, tá? O inverso do foco. Primeiro, o índice de refração, N2, N1. Quem é o N2? O da lente. E aqui é do meio. Bom, então vamos lá. Lente e N do meio. Menos 1. Aí, e depois vem a parte do raio. Depois vem a parte do raio. Por último, agora vem a parte do raio. O raio é o inverso do raio 1, soma com o inverso do raio 2. Aqui é a lente, aqui é o meio. Se a lente for maior, que é a maioria dos casos, esse caso aqui, sempre que for bordo menor, é lente convergente. Se for bordo grosso, a lente é divergente. Isso se o da lente for maior do que o do meio, tá? Toda vez que o da lente for do meio. Mas, esse exemplo aqui da lente maior do que o meio, é a lente botar no ar. É o mais normal. Agora, se tu pegar e colocar num líquido onde esse aqui, o de baixo, é maior, então vai ser o contrário. Essa vai ser divergente e essa vai ser convergente. Agora a gente vai fazer os exercícios. Suponha que na lente delgada na figura, a face côncava tenha valor absoluto 10. A face côncava, então o R1 é igual a 10. Só que quando a face é côncava, o raio é negativo. Então, na face côncava, vou até escrever aqui, face côncava, o raio é negativo. Então você sabe que o R1 não é 10, é o valor absoluto que é 10, ele é menos 10 centímetros.
que se nós quisermos colocar parâmetro, vai dar 0,1. O R2, ele tem 20 centímetros. R2, esse é a outra face, é essa face aqui, ó, que vindo da esquerda para a direita, ela é convexa. Vindo da direita para a esquerda, ela é côncava. Então, o R1 é côncavo, é negativo. O R2 é positivo. 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros. Supõe ainda que a lente tenha índice de refração, então o N2 é 1,52. E o N1, que é do ar, é 1. Então, ele pede para determine a distância focal, que é o F. Então, o F, nós sabemos que o F, nós calculamos aqui pelo inverso aqui, o inverso do F na equação do fabricante. Então, fica assim. A equação é 1F, isso aqui é o grau, né? Porque o grau é o inverso do foco. Na verdade, o grau, isso é dioptria. Convergência, ou em alguns livros eles falam que é convergência, tanto faz, pode ser o C ou V, a letra aqui. É igual o N da lente, né? O N da lente, que é o N2. Eu vou botar N da lente. E o N do ar. Menos 1, ou seja, o N2, 1 sobre o R1, mais 1 sobre o R2. Ou seja, para você calcular a dioptria, você vai precisar do N2, do grau de refração e do raio de curvatura. Esses dois elementos. Como são dois, então na fórmula tem 2. Então vamos substituir. O N da lente, então 1 sobre F é igual. O N da lente é 1,52, que é o N2. E o N1 é o ar. Menos 1. E o R, o R1 é menos 10. E o R2 é 20. Então, fazendo a primeira conta aqui, é igual 1,52 dividido por 1, 1,52 menos 1, 0,52. Vezes, aí aqui, 20 vezes 1, 20. Menos 10 vezes 1, menos 10. Dividido, menos 10 vezes 20, menos 200. Então, vou continuar aqui, 0,52. 20 menos 10, 10. 10 sobre menos 200. Ou seja, 0,52 vezes, pode cortar um zero aqui, então vai ficar menos 1 sobre 20. Menos 1 sobre 20. Então, o inverso aqui do foco vai ser igual 0,52 menos 0,52 vezes 1, menos 0,52 sobre 20. Vou tirar a vírgula aqui do 0,52, passa para 52. Só que eu andei 2 casas para a direita. Também vou andar 2 casas para a direita. 2 casas para a direita vai dar 2.000 no 20. Bom, o que eu vou fazer? Tem que achar o maior divisor comum aqui. Eu vou fazer no braço aqui, a metade vai dar 26. A metade vai dar 1.000. A metade dá 13. A metade dá 500. Então, ficou assim. 500. É o máximo que pode ir, porque o 13 é primo, não tem divisor comum. 1 sobre o F ficou igual a menos 13 sobre 500. Multiplicando o cruzado, vai ficar menos 13F é igual a 500. Ou seja, o F é igual a menos 500 sobre 13.
agora tem que fazer essa operação aí. 500 sobre 13. 13 vezes 3 dá 39. 39 sobra 11. Abaixo 0. 13 vezes 8. 24. 104. Então aqui é 8. 104 vai sobrar 6. 13 vezes 5 não vai dar. 13 vezes 4 dá 12, dá 52. Então aqui é 4, vai sobrar 52, vai sobrar 8. 13 vezes 6 dá 18, vai 1,78. Então, nós vamos arredondar. Então, o foco deu negativo, menos 38,46, ou 38,5 para arredondar. Então, resposta, ele quer saber o foco, não quer saber divergência, nem dioptria, ele quer saber a distância do foco. É negativa porque é uma lente divergente. Então, quando a lente é divergente, o foco é negativo. Então, resposta, como nós botamos em centímetros, vai aparecer em centímetros. Nós não botamos aqui. Então, resposta, menos 38,5 centímetros. Considere uma lente plano-convexa de vidro. Bom, quando a lente é plano, o raio não existe praticamente. O raio é zero. Então, vou colocar aqui que o raio 1, o R1, 0, e o R2, 25. Está dando na questão ali. 25 centímetros. Se o índice de refração do vidro vale 1,5, então o N2, que é o do meio, vale 1,5. Calcule a distância focal e a divergência da lente. Então, distância focal e divergência da lente. Ela está imersa no ar, significa que o N1 é o ar. Então, N1 é o ar. Então, pela equação dos fabricantes, o inverso do foco é igual ao N2, que é o N da lente, dividido pelo N1, menos 1, vezes o inverso do raio 1, mais o inverso do raio 2. Então, N2 é 1,5, N1 é 1, menos 1 sobre o raio 1, 0, e o raio 2, 25. Bom, o raio é sempre bom ver se, convexa. Se for côncava é negativo, então tranquilo. Não precisamos dar o sinal, e aqui tanto faz aqui o raio 1 ou 2, o cálculo vai dar no mesmo. Então não precisa também, a ordem aí não vai fazer diferença. Então, já vimos que o raio é positivo porque a lente é convexa. 1,5 dividido por 1. 1,5 menos 1, 0,5. Vezes 1 sobre 25. Que vai dar igual a 0,5 vezes 1, 0,5 sobre 25.
Vou tirar a vírgula para fazer as contas. Tive que andar uma casa. Peraí. O zero não é aqui não. Andei uma casa, era 0,5, passou para 5. Andei uma casa. Então tem que andar uma casa também. Dividindo por 5, vai dar 5 dividido por 5 dá 1 sobre 50. Então, o inverso do foco é 1 sobre 50. Então, o foco é 50. Multiplicando ali, o foco é 50 centímetros. Passando para metros, o foco é 0,5 metros. Bom, já achamos o foco, agora falta achar a vergência. A vergência ou convergência, tanto faz. Vou colocar, pode ser o V aqui ou pode ser o C também. É igual ao inverso do foco, que é 0,5. Então, eu vou tirar a vírgula, vai passar para 5. Se eu andei uma casa, tem que andar uma casa também, em cima. Andei uma casa. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Então, o C ou V dá 2 dioptria. Então, resposta. O foco é igual a 0,5 M, né? Vou botar aqui o foco. E a vergência, 2 dioptria. Ou seja, o F é positivo e o V é positivo. Então, é uma lente convergente. Não está perguntando, mas eu estou colocando aqui. Então, resposta, o foco é 0,5 metros e a vergência é 2 dioptria. Determine a distância focal da lente bicôncava representada na figura, sabendo-se que seu índice de refração refração N é 1,5. Então, o índice 1,5. E os raios de curvatura 20 e 25 centímetros. Bom, essa lente, normalmente ela está no ar, o índice de refração no ar, 1. Não colocou aí, mas nós vamos entender que é 1. Aí a pergunta é: determine a distância focal. Essa lente é uma lente bicôncava. Bicôncava. Lembrando, vou até colocar o sinal de menos, que quando tem um lado côncavo, o raio é negativo. Então, nesse caso, são dois lados côncavos. Então, são dois lados negativos. A fórmula do fabricante é N2 sobre N1 menos N1 menos 1 sobre R1 vezes, né, mais, aqui é um vezes, mais 1R2. Essa é a fórmula. Vamos substituir o foco. O inverso do foco é N2, 1,5 sobre 1 menos 1 é o índice do ar de refração. Aqui, 1 menos 20 mais 1 menos 25. Bom, então, aqui vai dar 0,5, porque 1,5 dividido por 1 dá 1,5, menos 1 dá 0,5. E aqui, vamos lá, vai dar menos 25
menos 20. E aqui embaixo, 25 vezes 2, 50, 500. 500 positivo. Por quê? Menos e menos mais. 25 vezes 20, 500. Então, o inverso do foco, 0,5 vezes menos 25, menos 20, menos 45, sobre 500. Olha, eu acho que eu vou dividir aqui por 5, aqui por 5. Vai ficar igual a 0,1 menos 45 dividido por 5 vai ficar 100. Então, vai ficar 0,1. Vou dividir por 5, vai dar 9, menos 9 e 20. Então, o inverso do foco vai ficar 0,1 vezes menos 9, né? Então, vai ficar menos 0,9 sobre 20. Pronto, multipliquei. O inverso do foco vai ficar igual. Não dá para simplificar, não. Espera aí. Não dá para simplificar. Então, vai ficar menos 0,9. Eu vou tirar uma vírgula. Vai ficar menos 9. Andei uma casa, ando uma casa também do lado 20. Aí agora ficou assim, menos 9F dividido por 200. Então, vai ficar, o foco vai ser igual a menos 200 dividido por 9. Vamos lá, 200 dividido por 9. 9 vezes 2, 18. Para 20, falta 2. Abaixo o 0. Dá 2 de novo. 9 vezes 2, 18. Para 2, o resto 2. Então, acabou aqui, mas vou botar um 0 e uma vírgula. Vai dar 2 de novo. Bom, então o foco vai ser igual a menos 22,2 centímetros. É o foco negativo, a lente é divergente. A lente é divergente eu já sabia. Então, resposta menos 22 centímetros, arredondando. Uma lente biconvexa tem raio de curvatura igual a 10 centímetros e índice de refração absoluto 1,5. Determine a distância focal da lente e a sua divergência considerando os casos. A lente está imersa no ar, índice de refração absoluto igual a 1 e imersa no líquido, índice de refração igual a 2. Geralmente, o líquido tem um índice de refração menor do que as lentes, mas nesse caso é um índice de refração maior. Então, são dois casos. Primeiro, o raio. O raio é uma lente biconvexa. Só que quando o índice de refração é maior, como no primeiro caso, as lentes convexas elas são convergentes. Mas se for o contrário, como no segundo caso, o índice de refração for maior, ela vai ser divergente, é o que a gente vai ver. O raio biconvexa não é sinal negativo, é sinal positivo, ok? Índice de refração da lente é o N2, 1,5. O do ar, que é o primeiro caso, é 1. Como ela é biconvexa, o R2 também é 10.
Os dois são 10 centímetros. Então, vamos usar a lei dos fabricantes. Então, vamos lá. N2 sobre N1 menos 1. 1 mais R1. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, essa nós já fizemos, né? Várias vezes, já fizemos aqui nesse bem parecida. O índice de refração em meio. Aí aqui vai ficar o raio é 1, os dois são positivos, que são biconvexa. Quando for convexa, só quando for côncava que vai mudar o sinal. Bom, aí vai ficar assim, 0,5 e ali vai ficar 10, aqui é um 10, né? Espera aí que eu vou ter que apagar aqui. O R2 tem que botar o 10. Então vai ficar assim, 10 mais 10, 10 vezes 1, 10, embaixo 10 vezes 10, 100, 0,5, 10 mais 10, 20, sobre 100. Simplificando, eu posso simplificar, vai ficar 1 sobre 5. Então, vai ficar 0,5 vezes 1 sobre 5. Porque 20 sobre 100, simplificando, dividindo por 5, dá 1 sobre 5. Então, vai ficar 0,5 dividido por 5. Bom, eu vou andar uma casa, vai ficar 5. Se eu andei uma casa embaixo, tem que andar uma casa em cima tem que andar uma casa embaixo. Então, vai ficar 5 sobre 50. Então, o inverso do foco é igual a 5 sobre 50, 5F, 5 vezes F, 5F. 50 vezes 1, 50. Logo, o foco, 50 dividido por 5. Ou seja, o foco é igual a 10 centímetros. Bom, nesse caso que o foco é 10 centímetros, nós vamos passar ele para metro, é 0,1 metro. E aí nós vamos calcular a dioptria, ou a vergência ou a convergência, que é igual ao inverso do F. Ou seja, é 1 sobre 0,1. Tirando a vírgula embaixo, vai ficar 1. Como eu andei uma casa, também era 1, passou para ser 10. Então, a vergência é igual a 10 dioptria. Bom, então esse foi a letra A. Só que ele pede para calcular a letra A, aqui positivo, a lente convergente. Lente convergente. Por quê? O foco é maior que 0 e a vergência também vai ser maior que 0. Então, aqui é positivo. Lente convergente. Agora, existe aqui um segundo caso. O primeiro caso nós fizemos no ar. Agora, no líquido. Sendo que o líquido, o índice de refração é maior do que 2. Então, vai ficar assim. R1 é igual a 10. O R2 também é 10. Esse é o segundo caso. O N2 é 1,5. Agora, o N1, o N da lente, esse N1 vai ser maior. Esse agora é 2, está num líquido. E ele quer que calcule o foco e a dioptria, que é o grau. Então, vamos usar a mesma fórmula e vamos ver o seguinte. Aqui é um líquido. O grau aumentou. Então, essa lente, ao invés de ser convergente, nós vamos ver que ela vai passar a ser divergente.
mesmo sendo uma lente biconvexa. Então, vamos lá. 1F é igual a N2 sobre N1 menos 1. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, fica assim. 1 sobre F, N2 é 1,5. O N1, que é onde ela está, o líquido, é 2. O meio deixou de ser o ar, passou a ser o líquido. Então, aqui vai ficar a mesma coisa, tá? Então, como eu já fiz lá o cálculo na outra, eu vou aproveitar aquele cálculo. Bom, então o inverso do foco é igual a 1,5 por 2 é 0,75. Peraí, é 0,75? Isso. 0,75. Menos 1 vai ficar menos 1. E aqui vai ficar 10 mais 10 sobre 100. Ou seja, vai ficar 20 sobre 100, não é isso? Aí aqui 1F, 0,75 menos 1 vai ficar 0,25. E aqui vai ficar 20. Eu vou cortar, aqui ó, vai ficar 20, eu vou cortar, eu vou dividir por 20. 20 por 20, e aqui vai ficar 5, igual no outro. 1 sobre 5. Então, vai ficar menos 0,25 dividido por 5. Vou tirar a vírgula, andei 2 casas. Se eu andei 2 casas em cima, tem que andar 2 casas embaixo. Coloco 2 zeros. Então, vai ficar assim. O foco, aqui é menos, né? Aqui tem um sinal de menos. Vai ficar menos, aqui eu vou dividir por 25. Vai 25 por 25 dá 1, 500 por 25, cada 100 dá 4, dá 4 vezes 5, 20. Então vai ficar 1 sobre 20, logo o foco é menos 20. Menos 20 centímetros. Se o foco é menos 20, a vergência ou a convergência é o inverso do foco. Vai ser igual a... o foco é 20 centímetros, é menos 0,2 metros. Bom, então aqui vai ficar 1 dividido por menos 0,2, tirando a vírgula aqui embaixo, vai ficar 2. Como eu andei uma casa, do 0,2, vou andar uma casa aqui. Então, a vergência ou a convergência vai ficar menos 5 dioptria. Ou seja, ela vai ser uma lente divergente, já que o foco é negativo e a vergência também vai ser negativa, menor que 0. Então, nessa questão, o que nós aprendemos é o seguinte, que quando muda o meio, se o meio for maior, vai mudar. É raro o meio mudar, geralmente é no ar, a lente, o grau de refração da lente geralmente é maior no ar, mas se for para um meio que o meio tiver um grau de refração maior do que da lente, vai mudar. Ok, por hoje é só.